Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos hoje em Jerusalém com um convidado mais que especial, Den Shalom, pela Martini Possela. Shalom. Shalom, Aline, muito bom estar com você, com o seu público e estando em Jerusalém, né? Nós já fizemos vídeos à distância, agora aqui em Jerusalém. Prazer te conhecer agora pessoalmente e estar aqui com o seu público é uma honra para mim. Realmente, as nossas lives anteriores foram muito legais, mas nada como conhecer pessoalmente. Isso então, mesmo. estou muito feliz. Eu espero que vocês também estejam felizes desse encontro tão especial. E eu queria aproveitar que tu está em Jerusalém, que tu está viajando por Israel, para perguntar um pouco para ti como está sendo a experiência de viajar para Israel. Primeiro, quantas vezes tu já esteve aqui? Olha, eu acho que umas 15 vezes. Vir para Israel é maravilhoso e estar em Jerusalém ainda é mais maravilhoso, né? Porque Jerusalém é a cidade que Deus ama, né? A única cidade do mundo que Deus declarou que ama e sobre a qual Ele colocou o seu próprio nome, né? Então, estar aqui, trazer uma caravana é maravilhoso, sempre uma experiência nova, muito bom. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que já sei a resposta. Qual é o teu lugar favorito de Israel? Jerusalém. E dentro de Jerusalém, que local especificamente? Ou que locais? Olha, eu não tenho um local específico, tem vários locais. Aquela região do Monte das Oliveiras, a Esplanada do Templo, a Jardim da Tumba, tudo isso é muito emblemático para nós cristãos. E principalmente eu que sou um estudioso do Apocalipse, todo o cenário acontece aqui, né? O Vale de Josafá, né? O juízo final, né? O arrebatamento, a ressurreição, a batalha do Armagedon, que começa lá no Vale de Jezreel, mas a gente sabe que termina com um cerco em Jerusalém. Então, quando eu venho para cá, eu explico para as pessoas a respeito, mostrando, né, para elas tudo o que aconteceu, é maravilhoso. Eu digo que quando a gente vem para Israel, a gente passa a ler a Bíblia ao vivo e a cores e em 3D, né? Porque você tem as distâncias, né? Que você mostra às pessoas, por exemplo, lá no Getsemane, quando a gente está sentado na mesma região em que Jesus estava e os discípulos olhavam para o templo, então você aponta, eles têm uma noção de distância, né? O que eles estavam vendo, né, da construção do templo, admirando quando Jesus diz, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí eu pego o sermão profético Mateus 24, ou seja, essa ideia deles sentirem distância, as alturas, é extraordinária. E os momentos que a gente tem aqui em Jerusalém são históricos, né, mas são muito espirituais também, as pessoas ficam muito tocadas por isso. Eu acho que tu falou muito bem, as pessoas veem a Bíblia de uma maneira diferente, eu acho que seguidamente as pessoas também se surpreendem, porque a pessoa quando está na sua casa lê a Bíblia, muitas vezes a gente usa o que a gente conhece para imaginar, e quando a pessoa chega aqui e prova a comida e vê os lugares, a pessoa começa a ter uma percepção diferente. Eu vejo seguidamente que as pessoas se surpreendem na Via Dolorosa, no caminho que Jesus carregou a cruz, porque muitas vezes a base que a gente tem para as coisas também são filmes. Em Hollywood, faz muita coisa muito boa. Parte das coisas dos vídeos e dos filmes também são boas, mas algumas coisas eles fazem equivocadas. Então, seguidamente, quando a gente vê Jesus carregando a cruz, é um campo aberto, um caminho, um lugar sem nada, e é uma cena muito dramática no filme. E quando as pessoas caminham em Jerusalém na Via Dolorosa e tem loja de um lado, loja do outro, e gente passando, e criança entrando na escola, e carro passando, a pessoa fica assim, mas como assim? Mas era assim naquele tempo? E era exatamente assim. Né? Exatamente. A ideia era que Pôncio Pilatos queria que Jesus passasse pelas ruas de Jerusalém. E as ruas de Jerusalém são assim, com movimento, com pessoas. Então, acidentadas, né? Acidentadas. E todo mundo sempre fala, quando a gente caminha na Via Dolorosa, todo mundo fala assim, é bem mais longo do que eu imaginava. Então, e bem mais subida também. Tanto é que houve várias paradas, né, que Jesus fez. E assim, quando você olha também do Monte das Oliveiras, é muito bacana você mostrar para eles a geografia, né, o pináculo do templo, que fica ali naquela esquina, né, na primeira esquina de quem olha do Monte das Oliveiras. Depois você aponta a Fortaleza Antônia, que fica exatamente no córner oposto, né, onde Jesus foi julgado, de onde ele sai, e você mostra a Porta Formosa, ou a Porta Dourada, né, por onde o sumo sacerdote entrava no dia do Yom Kippur, no Santos dos Santos. Mostra a Porta de Uda, por onde todos os peregrinos entravam. Normalmente o próprio Jesus entrou muitas vezes, com exceção do Domingo de Ramos.
que foi por onde ele passou lá pela Porta Dourada para se cumprir a profecia de Zacarias. Então, assim, as pessoas ficam maravilhadas. E mesmo a questão histórica eu acho maravilhoso, porque a gente sabe, né, que Ezequiel fala que o Messias passaria por aquela porta, ela seria fechada e depois não seria aberta mais até que ele voltasse. E eu contei isso para as pessoas lá olhando do Monte das Oliveiras, e eu contei que Suleimão Magnífico, quando ele veio em 1517, e ele tomou a cidade de Jerusalém, quando ele entra na cidade, ele fica sabendo da profecia, que o Messias iria entrar por lá, né? Então, o que ele faz? Ele bota aquele cemitério muçulmano, né, ali no Vale de Cedron, e fecha a Porta Dourada. E sem saber, ele pensou que ele estaria impedindo o Messias de entrar, sem saber, ele estava cumprindo a profecia. Então o pessoal fica muito maravilhoso. É muita coisa extraordinária que a gente vê aqui. Então, cada vez que eu venho para Jerusalém, é muito gostoso, porque eu trago gente nova que veio pela primeira vez, outros que já vieram muitas vezes, então é maravilhoso. Não, e Israel também muda muito. Qual foi o primeiro ano que tu veio? 94. Então, bom, ainda... Você eu era pequena. 94, acho que você não, tinha nascido há pouco tempo. Não, eu nasci em 89, mas quer dizer, eu ainda era pequena. Eu acho que a primeira vez que eu vim para Israel também foi em 94, mas assim, eu era pequenininha com meu pai, me trouxe, então era outra experiência. Mas quer dizer, tu sente a diferença de Israel de 94 para cá? Nossa, completa. Até os museus, né? Até, por exemplo, eu cheguei a pegar a maquete que está no museu de Israel, né, Museu do Livro, ela estava ainda naquele hotel. Não me lembro o nome do hotel que faz. Holy Land, exatamente. E, então muita coisa muda. E todo ano, a gente ficou 3 anos sem vir, né, por causa da pandemia, e também senti diferença. Na própria cidade, né, tá muitas obras acontecendo, fiquei impressionado. Agora, eu amo também levar as pessoas para o lado judeu. Hoje, por exemplo, nós estivemos tanto no Yad Vashem quanto no Museu do Livro, que é extraordinário também, né? As pessoas, eu avisei, olha, no Museu Yad Vashem, que na verdade é um memorial, né, do Holocausto, eu falei, tem gente que vai passar mal, porque é triste mesmo, né? Mas eu acho que vale muito a pena, porque as pessoas precisam se lembrar, né, do que aconteceu para que não aconteça mais. E na verdade não é algo que é da história, porque ainda existem sobreviventes do Holocausto, né? Então, enquanto eles estiverem vivos, nós estamos ouvindo em primeira pessoa, né, aquilo que eles têm para contar. O dia que terminar, daqui 10 anos, talvez não tenhamos mais nenhum sobrevivente. E a partir de então, aí tudo será história, mas é maravilhoso passar lá. Não, é impressionante porque justamente o Holocausto, às vezes a gente soa como se fosse uma coisa da história do passado, mas na realidade não é. Tem ainda, o último número que eu olhei, que era antes da pandemia, 10 mil sobreviventes do Holocausto ainda vivos em Jerusalém. Não, dizem que tem mais de 100 mil no mundo. Sim. Sobreviventes do Holocausto. Então, nós ainda estamos vivendo a história presente, a história deles, né? Aqui em Jerusalém, eu lembro que quando eu me mudei para cá, quando eu estava pouco tempo em Israel, eu estava um dia no ônibus e eu sentei na frente, porque aqui os ônibus têm lugares que são 2 e 2, de frente a frente. Lembro que eu sentei de costas para o motorista e eu sentei, uma senhora estava na minha frente e ela estava parada e eu olhei pro braço dela e você viu, que coisa. Então, tu vê, essa história ainda está viva. E tem também uma funcionária do Museu do Holocausto que ela sempre me chamava a atenção quando ela trabalhava lá, porque ela tem a metade do cabelo preto e a metade do cabelo branca. Ela é estilosa. Até aqui tudo ótimo, maravilhoso. E ela é uma senhora já de idade, com cabelo bem estiloso. E sempre que eu passava lá, eu olhava para ela, achava ela legal. Ela trabalhava lá, trabalha até os dias de hoje lá. Imagina a idade que ela deve ter. E um dia eu olhei uma reportagem com uma sobrevivente do Holocausto, olhei a foto, era ela. Eu passava por ela. Toda vez que eu ia no Museu do Holocausto, eu via ela e eu não tinha a menor ideia que ela era sobrevivente. Então é uma coisa que ainda está presente. Eu queria dizer uma coisa que eu achei muito legal que tu falou. Tu chamou o lugar de Yad Vashem. Eu tenho um mau costume de chamar de Museu do Holocausto porque é mais fácil. Porque quando fala às vezes Yad Vashem, a pessoa não entende do que a gente está falando. Mas Yad Vashem é o nome correto do lugar. Yad Vashem quer dizer uma memória e um nome.
Que vem da Bíblia, né? Exatamente. O versículo original é Venatati laem bebeiti ubechomotai yad vashem asher leolam lo ikachet. É isso. E eu dei para eles, dentro da minha casa e dentro das minhas muralhas, um nome e uma memória que nunca serão apagados. Isso mesmo. Porque Hitler e os nazistas, o que eles tentaram fazer é apagar a história do povo de Israel, apagar a história daquelas pessoas. E realmente, dos 6 milhões de judeus que foram assassinados, quase 2 milhões a gente não sabe nem o nome deles até os dias de hoje. Então, realmente foi tentar apagar a memória deles. E o projeto do Museu do Holocausto também, do Yad Vashem, é manter esse memorial, né? O que eu acho, assim, importantíssimo, porque nós estamos vivendo num tempo em que já existem lugares, como por exemplo a Inglaterra, que estão tentando tirar isso das escolas, como se fosse uma mentira, uma ficção. Entendeu? E é muito importante nós lembrarmos, porque ainda que tenha havido outros genocídios, como por exemplo dos armênios, mas assim, o intento de Hitler, ele não estava dominando uma nação e a morte era um meio, né, pelo qual ele matava para conquistar um lugar. Não. A solução final era exterminar uma raça, um povo, né, o povo judeu. Daí o genocídio. Então, eu acredito que não houve nada mais próximo do satanismo ou da fúria de Satanás contra o povo de Israel como isso na história da humanidade. E a gente não pode deixar isso ser esquecido, porque senão nós corremos o risco de ter uma volta ao antissemitismo. Tu diz volta do antissemitismo. Infelizmente, o antissemitismo hoje em dia ele é menor, talvez, do que na mais velado, né? Mais velado, mas ainda existe. Quer dizer, eu cresci, infelizmente, assistindo algumas coisas, apesar de eu nunca ter sofrido violência física por causa disso. Mas, assim, meu pai falava na TV em Porto Alegre. E a gente e mandavam para a TV livros anti-judaicos e mandavam recados para ele. Eu ouvi piadas de holocausto, que às vezes a pessoa não dá noção do que ela está falando. Quer dizer, a minha família, parte faleceu no Holocausto, o irmão do meu avô faleceu no Holocausto, a maior parte da família do meu avô faleceu no Holocausto. Então, uma coisa que às vezes as pessoas não percebem e faz tão pouco tempo, relativamente, ao mesmo tempo tanto é esquecido. Eu justamente vi essa semana e eu fiquei em choque. Tem um seriado, eu acho que é da Netflix, que chama Stranger Things. Coisas Estranhas. Coisas Estranhas. É um seriado super popular, já tem algumas temporadas. E eles filmaram a última temporada num local que era um campo nazista, que era tanto para judeus como prisioneiros políticos, como mais algumas pessoas. Mas é um local que pessoas foram assassinadas, a grande maioria judeus. Eles filmaram o seriado lá. Já é de mau gosto. Agora, ainda a prisão existe, parte dos edifícios, eles estão transformando isso num hotel que vai virar Airbnb. Mas, quer dizer, eles estão pegando um edifício, transformando ele no hotel, e as celas vão virar quarto de hotel. Eu estou até arrepiada de falar disso, quer dizer... Aquilo, no melhor dos casos, tem que virar um museu. Aquilo tem que ser um museu que fale exatamente do que aconteceu para as pessoas terem o sentimento. Eu avisei para as pessoas, falei, olha, vocês vão passar mal, mas isso é importante. Existem coisas, até tinha um casal que tinha uma menina de 12 anos, eles não queriam que ela visse. Eu falei, não, ela tem que ver. Ela tem que ver, porque a vida não é essa belezura. Existem coisas ruins, existe gente má nesse mundo. E se nós não lembrarmos, isso pode voltar a acontecer. E no caso do povo judeu, as pessoas desconhecem muito a história. As pessoas não sabem que não foi só o Hitler. O antissemitismo foi praticamente milenar. Desde a Idade Média, em 1493, o rei Ferdinando com a rainha Isabela, eles fizeram um acordo com o Papa e eles expulsaram os judeus da Espanha. Aqueles que não se convertiam eram expulsos. Depois, você pega na Europa toda, os judeus viviam em guetos, na França, na Polônia, eles viviam dentro de muros, eles não podiam viver na rua. Aí quando veio, né, o Hitler assumiu em 1933 e o Terceiro Reich se levantou, ele começou cada vez mais, um gueto que vivia 20, 30 mil pessoas, ele botou mais 100 mil pessoas lá dentro e falou, se virem, agora vocês vão morar aí, não vão comer, não vão poder pegar comida fora. Quer dizer, eles foram primeiro tentando matar a alma de um povo brilhante, de um povo
genial que trouxe para a humanidade as melhores descobertas, os maiores gênios da humanidade, são judeus. Ele tentou matar a primeira alma desse povo para depois lançá-los nos campos de extermínio e a solução final, matá-los daquela maneira horrenda, né, em câmaras de gás. Quer dizer, isso tem que ser lembrado. As pessoas saíram daquele memorial chorando. Eu falei, olha gente, nem tudo que é bom na vida é para rir. Tem coisas que a gente tem que ter uma experiência dessa para sair daqui com ódio do antissemitismo. Porque o povo de Israel é o povo de Deus. Isso é uma coisa que, se você é cristão, você tem que entender isso. Uma palavra que Deus lançou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa palavra permanece até hoje. Eu fui muito... Olha, Aline, eu quero te contar um testemunho. Eu sempre amei o povo judeu, sempre... Mas a primeira vez que eu vim para cá, em 94... E eu me lembro que quando me convidaram para vir, né, para fazer uma caravana, naquele tempo eu era novo, estava começando a vida, eu não entendia muito aquilo. E eu fui orar, pedir a Deus que me mostrasse. E Deus começou a falar comigo: eu vou abençoar a sua vida e o seu ministério se você começar a ir para Israel. E toda vez que você for a Israel, você faça uma oferta para o povo de Israel. Porque ele me mostrou o texto de Abraão, a partir do capítulo 12 de Gênesis. E eu comecei a fazer. A minha vida pessoal e ministerial fez isso. Ó. Foi uma coisa tão extraordinária. E o meu povo, que vem comigo já, tem gente que vem muitas vezes, todas as vezes que eles vêm, eles vão todas as noites para o Muro das Lamentações. Todas as noites. Ontem nós fomos lá. Em cima daquele texto de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 32, que diz: até o estrangeiro que vier de longe orar voltado para esse templo, que eles receba a bênção, para que ele saiba sobre o Deus de Israel. Então a gente vai e ora em cima desse texto de: Senhor, abençoa o Brasil também. Eu creio que o Brasil tem, não é porque nós somos brasileiros, mas o Brasil tem uma ligação umbilical com Israel, porque quando foi votada a partilha em 1947, ficou empatado, e quem desempatou foi o nosso Oswaldo Aranha, que naquela noite estava presidindo aquela sessão, permitindo que o Estado de Israel viesse a nascer. Obviamente ninguém colocou em prática, não fizeram acontecer, até que em dia 14 de maio de 48 o Ben-Gurion juntou a turma em Tel Aviv e falou: bom, já que vocês não vão fazer, eu vou estabelecer, né, o nascimento de Israel. Então eu vejo que vir para cá não é só para conhecer, aprender. Eu creio que existe esse chamado para que a Igreja de Cristo, ela tenha, vamos dizer assim, ela possa pagar os muitos anos de erros doutrinários, de antissemitismo que vieram, né? Porque se pensar os cristãos católicos, depois os protestantes, Martinho Lutero era um antissemita. Infelizmente. Entendeu? E o Hitler, quando ele, embora não tenha sido só do Lutero, porque ele lia Nietzsche. Nietzsche era o cara que escreveu o Super-Homem, né? O Uberman. E o que o Uberman fala? Eu li o livro. Ele fala: olha, compaixão, perdão para o inimigo, isso é coisa de fraco, isso é religião de escravo. O super-homem, que é o homem do futuro, ele vai tomar o que ele quer, ele vai conquistar pela força. O mundo é dos mais fortes. Então esse era o livro de cabeceira dele. Mas ele conseguiu o respaldo de uma nação chamada cristã, fazendo uma propaganda antissemita, né? Dizendo que judeus eram descendentes de Judas Iscariotes, para que justificasse com isso o extermínio de uma nação. E durante muitos anos os cristãos foram os responsáveis pela perseguição dos judeus. Então, hoje, com mais entendimento, eu creio que Deus está levantando os cristãos para lutar por Israel. Eu participo de um grupo que chama Christians United for Israel, que tem em Washington, todo ano, em julho, e junta lá 10 mil, 15 mil cristãos, e já foi o primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, já foram líderes do comando do exército de Israel, porque americanos são os aliados, né? E eles convidam gente do mundo inteiro para
exaltar, sabe, o amor dos cristãos por Israel. Eu creio que nós estamos vivendo esse tempo e eu, como pastor, eu sinto a necessidade de ensinar ao meu povo que Israel precisa ser defendido, porque é a única nação no Oriente Médio que é democrática. Todas as nações em volta não são. Democrática, direito para mulheres, direito para minorias. Quer dizer, a única comunidade cristã do Oriente Médio que não está diminuindo é Israel. E Israel não só não está diminuindo, como ela está crescendo. Quer dizer, às vezes as pessoas criticam tanto Israel. Israel não é um país perfeito, tem coisa para melhorar. Mas Israel tem liberdade religiosa. De tu, como cristão, tá em Israel, que é um país de maioria judaica, e tu poder visitar o Jardim do Túmulo, de tu poder peregrinar, lógico, de tu poder ter a liberdade de orar, tanto no teu hotel, como no local santo, como se tu quiser na rua, é uma coisa que não existe. Uai, quando a gente traz as caravanas, a gente faz cultos nos hotéis. E somos muito bem tratados. Sim, as pessoas às vezes têm essa percepção errada de que Israel não é um país democrático, Israel não tem liberdade para cristãos, e ao contrário, é o único país do Oriente Médio que tem. No próprio parlamento você tem muçulmanos, cristãos, judeus, aqui é um país democrático. Tem de tudo. Ateus, tem tudo. Então, mas tu começou a falar antes da declaração de independência, da criação do Estado de Israel, tu estava falando do Holocausto. Tem uma profecia na Bíblia, que é o Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 37. Exatamente, Ezequiel 37, que é o Vale dos Ossos Secos, que um vale de morte começa a ganhar vida outra vez. E muita gente fala que essa profecia fala justamente da criação do Estado de Israel. Eu tenho certeza. Em 1945 terminou o Holocausto. 6 milhões de judeus mortos. Quer dizer... E as valas de ossos secos que Ezequiel viu... A gente indo no Yad Vashem, você vê as fotos das valas dos judeus sendo jogados. Exatamente. No final do museu tem vídeos disso, inclusive. E 2 anos depois do final do Holocausto, Oswaldo Aranha, um brasileiro, ele vai presidir e garantir que o plano de partilha seja aprovado. E em 1948, menos de 3 anos depois do final do Holocausto, o Estado de Israel é declarado. Nasceu, quer dizer, é uma coisa louca. Quer dizer, tem gente viva hoje em dia que nasceu num período de perseguição, passou pelo Holocausto, que não é simplesmente uma perseguição, é alguma coisa de outro nível. Viu o Vale dos Ossos Secos, viu a morte, viu a destruição. Tem pessoas aqui vivas que passaram pelos campos de extermínio e viram isso. E essas pessoas, de alguma maneira, conseguiram chegar em Israel, ver a declaração de independência, ver Israel se transformar na nação que é. Eu vou colocar agora, inclusive, algumas imagens de como Israel se parece hoje em dia e pensar que isso aqui era um vale de ossos secos há menos de 100 anos atrás. Não, e a profecia é bonita porque Deus leva o Ezequiel em espírito e ele fala, filho do homem, o que você vê? Ele disse, eu vejo um vale de ossos que estão sequíssimos. E Deus pergunta para ele, você acha que eles podem reviver? Aí ele fala, tu sabes, Senhor. Ele diz, profetiza a esse vale de ossos secos que ele reviva. Aí ele profetiza e os ossos, ele começa a ouvir barulhos e os ossos começam a sair de um lado, a se juntar com os outros. Ele ouve o barulho e de repente ele vira um exército. Ele fala, esta é a nação de Israel. Essa é uma profecia, Aline, de 2.500 anos atrás. E a gente sabe que eles estavam no exílio babilônico. Alguns teólogos antigamente diziam o seguinte, não, mas ele está falando da volta do exílio, né, da Babilônia para Jerusalém. Mas ali o texto fala que Deus iria trazer o povo de todas as nações. Então ele não pode estar se referindo àquele período do retorno do exílio, porque naquele tempo eles não estavam em todas as nações, eles estavam só na Babilônia. Mas ali ele fala que eles viriam de todas as nações. Então até o movimento sionista que começou a acontecer já com o Herzl, né? Ele, embora um homem inteligente, começou a perceber que não havia espaço para os judeus em lugar nenhum do mundo, mas sem saber ele estava sendo usado por Deus para que a sua profecia se cumprisse. E quando aconteceu de em 1948 nascer o Estado de Israel, no dia seguinte começou a Guerra da Independência. E os judeus não tinham armas, eram pessoas que estavam vindo do Holocausto, pessoas, né, refugiadas. Como é que eles iam vencer uma guerra daquela?
contra as nações vizinhas dos árabes. Foi um milagre de Deus. Em 1 ano e meio eles tinham vencido a batalha, porque a partilha, o projeto da partilha, o que ofereceram para Israel era uma terra horrorosa, tudo, boa parte da terra era deserto. E aí o Negev, que é a parte sul. E aí os árabes falaram, não vamos dar nada. O que aconteceu? Em 1948 Israel ampliou e pegou partes de terras melhores. Depois, na Guerra dos 6 Dias, em 67, a mesma coisa. Eles entraram, quiseram guerrear, Israel não queria a guerra, mas, obviamente, com toda a inteligência que teve, com a bênção de Deus, em 6 dias, eles ampliaram muito mais, aí tomaram Negev, tomaram as colinas de Golã, tomaram Jerusalém. Deus está por detrás. O mundo não entende isso, mas nós que somos aqueles que creem na palavra, nas profecias, nós estamos vivendo. Eu me sinto muito privilegiado porque eu estou vivendo nesse tempo. A volta de Israel, Aline, você é judia, você talvez não conheça o background cristão. Muitos teólogos, quando alguns falavam Israel vai voltar, quando pastores que criam que Deus ia cumprir a sua palavra, eles brincavam, falavam, que isso não vai acontecer, isso é espiritualmente. Mas eu vou te dizer que os judeus também brincavam. Para quem não conhece, pessoal, busquem depois se informar quem é Theodor Herzl, que tu inclusive citou. Theodor Herzl, ele era um judeu muito intelectualizado, ele nasceu no Império Austro-Húngaro e quando ele cresceu, ele tinha um objetivo claro. Os judeus têm que ser como todas as nações. Queria misturar os judeus às nações. Exatamente. A ideia dele é assimilação. Porque se nós formos como todas as nações, nós não vamos ser perseguidos. Eles vão nos aceitar. Ele estudou direito, não conseguia emprego por ser judeu. E ele tinha dificuldades por ser judeu, mas ele disse, se eu virar suficientemente austro-húngaro, se eu agir, me vestir, comer como todo mundo, eu não vou ser perseguido. Isso até o caso de Dreyfus. Dreyfus era um judeu assimilado, quer dizer, ele era um judeu não religioso, nasceu e cresceu na França, virou um dos postos mais altos do exército da França e tinha um espião que não era ele e na hora de... O acusaram. Exatamente. Quem estava fazendo as cartas e mandando informação assinava como Dreyfus, com as iniciais dele, porque ele disse, se pegarem... Todo mundo começou a culpar os judeus. Exatamente. Se pegarem, vão culpar Dreyfus, que é o judeu. Aconteceu exatamente. Descobriram que tinha um espião, culparam Dreyfus, que não era culpado, e aí decidiram fazer uma cerimônia de humilhação pública. Até aqui tudo bem, a gente pode dizer, porque as pessoas não sabiam que ele não era espião. Mas quando as pessoas estavam assistindo o Dreyfus tirarem todas as insígnias dele, quebrarem a espada dele, as pessoas estavam gritando o quê? Não morte a Dreyfus. As pessoas estavam gritando morte aos judeus. Então, Theodor Herzl... E depois ficou provado de que não era ele, mas aí o ódio já tinha se espalhado e ninguém voltou atrás. As pessoas não estavam gritando morte a Dreyfus, estavam gritando morte aos judeus. Como se todos os judeus fossem culpados. E nem Dreyfus era culpado, mas vamos dizer que as pessoas nem soubessem disso. E Theodor Herzl estava lá como jornalista, porque tinha conseguido trabalhar. Ali ele caiu em si. E aí ele disse, tudo que a gente fizer vai ser simplesmente em vão. A gente nunca vai conseguir ser aceitos na Europa, de nenhuma maneira. Mesmo sem tirar tudo que nos identifica como judeus, ainda a gente vai ser vistos como judeus. E aí ele decide, ok, a única solução é trazer os judeus de volta para Israel. E aí ele escreve o livro O Estado Judeu, e ele começa a ir para as comunidades judaicas e dizer, vamos criar um Estado de Israel. Só que alguns judeus dizem sim, vamos, mas tem judeus que vão dizer também não, tu é louco. E Israel então era parte do Império Turco-Otomano. Há 400 anos os turco-otomanos estavam governando aqui. Há mais de 600 anos Israel era governado por muçulmanos. A vida aqui era péssima, tinha doenças, era sujo, era deserto, não tinha absolutamente nada. E os judeus diziam, tu tá iludido, não existe essa possibilidade. E tinha judeus, inclusive, que diziam, tu tá fazendo é perigoso, porque tu vai dizer pra gente ir pra Israel, a gente não vai conseguir, e aí os não-judeus vão nos odiar ainda mais por causa disso. Então, claro, pastores que falavam da volta do povo de Israel, e a comunidade ria deles, próprios judeus, não todos os judeus, boa parte dos judeus, não acreditavam que seria possível os judeus voltarem, até
até o que? Talvez 100 anos atrás, menos de 100 anos atrás, na realidade, se que começaram a voltar até antes da própria guerra, né? Assim, 1900, vamos dizer, por volta de 1900 começam a vir, mas eram aqueles 1% loucos visionários. Eram os visionários, mas já foram comprando terras, já foram preparando o terreno. Claro, Tel Aviv, porque 1909 foi fundada. Exatamente. Israel, pleno Império Turco-Otomano, e fundaram, mas quer dizer, realmente é uma mudança nos últimos 100 anos inacreditável. E uma coisa que eu vejo também é como a história, ela é supervisionada por Deus. Porque o Império Otomano, ele caiu, né? Caiu em 1923, mas em 1917 vem o general Allenby aqui. E ele vem voando, né? E ele jogava panfletos mandando o povo se render e ir embora. E eles liam em árabe, Alá Nebi, o profeta de Alá. E eles saíram da cidade sem guerrear, porque o nome dele era Allenby. E aí entrou o Império Inglês, né, o Império Britânico, que não foi maravilhoso para com os judeus, mas foi melhor do que seriam os otomanos, que odiavam, no caso, como eles também se aliaram à Alemanha, né, na Primeira Guerra, porque odiavam os judeus, acabaram perdendo. Isso já foi um período de transição para que depois o próprio, como é que chama aquela carta de Balfour, né? A Declaração Balfour. Balfour permitindo que os judeus viessem e tal. Deus foi preparando o caminho para que em 1948 a nação voltasse. E uma coisa importante dizer na profecia, e eu creio piamente disso, que Ezequiel disse que quando eles voltassem, nunca mais eles sairão da terra. Então, meus queridos, essa terra é do povo de Israel e nunca mais. Quem falou foi o próprio Deus. O povo vai sair daqui. Então você vir para cá e ver essa nação pujante, maravilhosa. Eu digo para quem nunca veio, né? Israel parece uma Europa. É a Europa com sítios arqueológicos antiquíssimos, né? Coisa de 2.000, 3.000 anos. E é maravilhoso. Estar aqui, para mim, é um refresh, né? É um renovo de vida espiritual. Eu digo para todo mundo que precisa vir, e a Aline certamente é uma guia maravilhosa, e venham com ela também nas caravanas dela, viu? Porque, gente, eu quero fazer uma com ela um dia, porque sabe muito. Não, assim, Israel realmente é maravilhoso, e vir aqui é uma experiência, eu acredito nisso plenamente. Quem vem para Israel não volta a mesma pessoa. A coisa mais perigosa que tem aqui em Israel é de tu vir e querer ficar, que é o meu caso. Muita gente, muita gente. Que eu sou um bom exemplo disso. Era para mim vir ficar um ano em Israel quando eu tinha 17 anos, e aqui eu tô... Você fez o exército ou não? Não, eu fiz uma semana, que se chama Gadná, que é para te conhecer o exército, e para mim foi suficiente. Então, assim, olha... Infelizmente eu não acho que eu fui feita para isso, mas também quando eu ganhei minha cidadania eu já tinha passado da idade de poder servir o exército, então Entendi. Uma semana foi o máximo que eu pude fazer, mas realmente é um trabalho muito bonito que os jovens de Israel dedicam 2, 3 anos da sua vida para a nação, para servir o exército. Realmente é uma dedicação muito grande. Eu acho que quando passam, né, a menina faz 2 anos, o rapaz 3 anos, né? Porque em Israel a população é uma população pequena, né? Está chegando a 9 milhões agora. Exatamente. E quando entra uma guerra, qualquer tipo de coisa, todo mundo tem que ir para a guerra, né? Então, os jovens que estão na ativa estão lá, e os que não estão podem ser convocados, são reservistas. Agora, eu acho maravilhoso como o judeu, ele é um povo que ele quer a paz, mas ele sabe que se ele não for forte, ele seria obliterado. Então, o judeu, ele desenvolve capacidades, né? Israel é a segunda nação com o maior número de startups, de descobertas, só perde para os americanos, mas se você pegar a percentagem per capita, é absurdo o tanto de que os judeus estão na frente, né? Prêmios Nobel da medicina, da ciência, é extraordinário, né? Mas você estava falando antes do exército e eu pensei numa coisa.
O que aconteceu agora nos últimos, vamos dizer, 5 anos é inacreditável. Israel tinha relação com 2 países árabes, a Jordânia e o Egito. E agora está ampliando, anos, né? De repente, o Sudão tinha um ódio a É Israel. Verdade. E de repente o Sudão... A Arábia Saudita está para fechar, né? Exatamente, se Deus quiser, nas próximas semanas, Israel vai fazer acordo com a Arábia Saudita. Fez com Bahrein, fez com os Emirados Árabes, com Marrocos. Eu fui, há umas semanas atrás, eu viajei para a Suíça. Eu estava no aeroporto e tinham placas de propaganda da El Al, que é a companhia aérea israelense, chamando para viajar para o Marrocos. Pessoal, era proibido... E Dubai? Era proibido para israelenses viajar para países árabes, e de repente não é só que os países que tinham ódio a Israel pararam de odiar, como tem relações. Hoje em dia eu tenho uma amiga que é guia em Dubai, cheio de israelenses. Não, a nossa caravana, parte veio por Paris, parte por Dubai. Então, assim, isso não existia. É uma mudança. Meu pai sempre fala, quando a gente passa na frente de embaixadas de países diferentes, como por exemplo a Turquia, tu passa e vê uma bandeira com a lua e a estrela... E meu pai disse que isso não existia. Quando meu pai veio morar em Israel em 1970, por um ano. Em 1970, Israel tinha relações diplomáticas com menos de 20 países. Menos de 20 países. Quer dizer, Israel não tinha embaixada, não tinha consulado, não tinha nada, porque os países não tinham relação com Israel. E de repente agora, não só praticamente todos os países democráticos do mundo têm embaixadas em Israel, como também alguns países árabes, que são reinos, que não são... De repente tu vê bandeiras árabes flamejando em Israel, quando as bandeiras dos Emirados Árabes encheram aqui Jerusalém de bandeiras dos Emirados Árabes. Tu olha e diz, olha, é uma mudança, a gente está vivendo uma revolução. Como quem viu o nascimento do Estado de Israel viu o cumprimento de uma profecia bíblica gigantesca, a gente está vendo agora uma revolução de os países... Amarás ao próximo como a ti mesmo, talvez devagarinho esteja entrando. Ainda que os motivos, né, por exemplo, no caso da Arábia Saudita, a Arábia Saudita tem muito mais medo do Irã do que de Israel. Sabe que Israel não é inimigo. Nunca foi. Agora, o Irã é um inimigo concreto. Então, é muito importante para a Arábia Saudita se unir a Israel, porque dessa maneira eles enfrentam o inimigo comum que é o Irã. Né? E o Irã está ali nas portas de Israel, na Síria, né, com o Hezbollah, aqui na faixa de Gaza, no Hamas, né? Então eu penso que Deus ele usa as circunstâncias, mas as coisas que Deus determina, elas se cumprem. Quando eu trago as minhas caravanas para cá, eu gosto de deixar isso claro. Deus está no controle, até para a vida pessoal de cada um. Quando você olha para a história de Israel e vê como Deus cuida do povo por causa de uma aliança que ele fez com um homem, isso é muito sério. Deus fala para Abraão que por causa que Deus vai dando testes para Abraão, né? Mas o teste final foi a entrega de Isaac. E quando ele entrega aquilo que... Porque Deus fala, ele já tinha Ismael, mas ele fala, Abraão, eu quero que você vá à terra de Moriá para entregar o teu único filho, o teu filho amado, a quem amas, Isaac. Quer dizer, não era o único filho, mas era para Deus era o filho da promessa. Porque o outro foi o filho da incredulidade, né, de Sara, e que o Abraão acabou entrando junto. Mas aí ele faz aquela entrega, de entregar o melhor, e Deus fala, não, você não toca nele, porque agora eu sei que tu me amas. E naquele momento Abraão recebe uma promessa de que ninguém no mundo ia impedir que se cumprisse, através da sua descendência, o propósito de Deus. Então Israel está debaixo dessa promessa. E eu digo para as pessoas, gente, nós estamos vendo. Vocês conseguem perceber um favor diferente? Esse povo é perseguido, onde eles vão, às vezes eles vão com umas trouxinhas, hoje não mais, né? Mas iam lá com as suas malinhas, com ouros e joias, porque isso podia vender em qualquer lugar, e de repente prospera. Claro que é esforço deles, o povo aprendeu, o ensinamento da Torá, o incentivo ao estudo, ao intelecto. A gente sabe que conhecimento é poder, mas eu creio que tem a bênção de Deus e a proteção de Deus. Então hoje, quem vem para cá vê o milagre. Isso aqui é um milagre. Nós estamos falando de 48 para cá, eu não tenho 80 anos, não tenho 80 anos. Tenho 74 anos. Uma nação que hoje é uma das potências do mundo. Então,
É a mão de Deus. Deus é capaz de fazer isso para todos nós também. Tu estava falando do sacrifício de Isaac. Justamente, sabe que a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra amado é nesse contexto. É a primeira vez. Até então, na Bíblia não se fala amado nenhuma vez. E a palavra ali é Dodi? Ahuv. Ahuv. É de leov, de amar. É realmente a palavra amar. Ele diz, pega o teu filho amado. Aben Ahuv, o teu filho amado. E leva ele para sacrificar. Quer dizer, Deus está dando... Não só pega o teu filho, não pega Isaac. Pega o teu filho amado. Quer dizer, ele mostra quão grande é o sacrifício que era o máximo, Abraão né? tem que fazer. Exatamente. Pega o que tu mais ama. Ele não refere que Abraão ama Sara, nem Sara. Não. Ele ama aquele filho que ele tanto esperou, agora pega e sacrifica ele. E também o que acontece é que justamente tu falou de ir com uma trouxinha. E realmente... Eu vejo isso na história do meu avô. Meu avô cresceu na Polônia, não tinha nada. A família assim era muito, muito simples na Polônia. E ele decide ir embora da Polônia. Hitler já tinha subido no poder e ele vai embora da Polônia com uma mão na frente e outra atrás. E ele vai para a Argentina. E quer dizer, meu avô saiu sem nada e ele trabalhou muito duro para conseguir juntar algum dinheiro. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Pagou a educação do meu pai e do meu tio. Meu tio é engenheiro, meu pai é médico. Então, quer dizer, em uma geração eles já conseguiram quebrar. Na Polônia eles não conseguiam sair daquele ciclo de pobreza por causa do grande antissemitismo que tinha. Não vou dizer que no Brasil não tem, nem na Argentina, mas assim, é infinitamente menor. Então, eles puderam sair daquele ciclo de pobreza, puderam isso através da educação. O antissemitismo começou a diminuir na Europa com Napoleão, por causa, né, da Revolução Francesa, né, do igualdade, liberdade e fraternidade. Isso é que fez com que os judeus pudessem deixar de viver os guetos, começaram a ter os direitos novamente trazido de volta. Só que eles começaram a acreditar de novo que eles iam poder ter, né, uma vida normal, até que começou tudo de novo. Quer dizer, é uma inveja mesmo. No fundo, é uma inveja do favor de Deus. E eu entendo isso até espiritualmente como um ódio de Satanás pelo povo judeu. Porque Satanás odeia quem Deus ama. Entende? Do mesmo jeito que Deus amou Abraão e falou, olha, a promessa que Deus fala a Abraão, ele fala, engrandecerei você, de ti farei uma grande nação, te darei um grande nome, te enriquecerei. Deus promete tudo de bom para ele, porque ele foi um homem que abandonou o paganismo com 75 anos de idade, ele deixa a Mesopotâmia, e Deus fala para ele, olha, Abraão, abandona, sai da tua parentela e vai para a terra que eu hei de te mostrar. Deus não falou para onde ele ia. Exatamente. Em hebraico é Lech lecha me'artzecha u'memoladetecha u'mebeit avicha la'eretz asher era lecha. Ele diz, vai-te da tua parentela, né? Para a terra que eu te mostrei. Ele não mostrou onde é. Vai andando. Vai andando. Na hora que certo eu te digo qual é. E um cara com 75 anos, filho de um construtor de ídolos, ele abandonou tudo que ele tinha. Então, ele de fato, por isso que ele é chamado também, até no Novo Testamento, de o pai da fé. Porque fé, segundo as Escrituras, é a certeza das coisas que não se veem. Ele não viu, ele só creu. Então, ele é um homem extraordinário. E Deus falou, em ti eu abençoarei todas as nações da terra. Então, parte dessa bênção é nossa também. Porque nós também somos abençoados pelo Abraão. Eu digo que os judeus são os descendentes físicos de Abraão. Mas nós, cristãos, somos os descendentes espirituais de Abraão. Por isso é tão importante que nós entendamos o que é essa herança que Deus tem para esse povo. E eu tenho muitos amigos, eu faço questão de sempre que eu venho para cá, só tenho guias judeus. Porque eu quero reconhecer, sabe, que nós temos aliança. Eu nunca tive um guia que não fosse judeu. Entendeu? E eu nunca tive um guia que fosse cristão, inclusive. Todos são judeus mesmo, né? E uma vez, não vou dizer o nome, ele falou, por que você nos ama tanto? Eu falei, bom, primeiro que você é um cara muito legal, mas segundo, porque eu amo quem Deus ama.
E eu falo para Deus, Senhor, o Senhor está vendo como eu trato os seus filhinhos queridos, então me trate do mesmo jeito. E olha, eu te falo, desde que eu comecei a vir para cá, Deus só me abençoa. Por isso, enquanto eu estiver vivo, eu quero voltar. Então, a gente espera que a gente te encontre ainda muitas vezes aqui em Israel. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu corri na primeira oportunidade que eu tive de te encontrar aqui em Jerusalém. Eu espero também te ver em São Paulo logo, logo. Vamos estar juntos. Pessoal, eu vou estar em São Paulo, vou me encontrar com o Lamartine, eu vou lá na igreja dele. Então, a data e o horário estão aqui na tela agora. Isso. E vocês estão convidados de encontrar. Vai ser maravilhoso, viu, gente? Aline, obrigado pelo convite. Muito Prazer obrigada. muito grande estar aqui com você. Adorei o bate-papo. Então, pessoal, muito obrigada. Inscrevam-se aqui no canal e a gente se vê na próxima. Shalom! Shalom. Um beijo para todos.